Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Nós estamos estudando o livro de Efésios, versículo por versículo, nos domingos à noite. No nosso último estudo, eu fiz uma introdução geral da grande sessão, que vai do versículo 3 do primeiro capítulo até o versículo 13 do terceiro capítulo. Nós tivemos então uma compreensão, uma visão panorâmica do argumento do apóstolo Paulo nestes 3 primeiros capítulos. E se você lembra bem, ele fala sobre o supremo propósito de Deus para a igreja. E você se lembra como eu resumi isso em uma frase? Deus chamou desde a eternidade um povo da sepultura para o trono, para ser o povo mais rico, poderoso e unido em Cristo Jesus, para o louvor e glória de seu nome. Esse é o plano, esse é o esquema da salvação, o supremo propósito de Deus para a igreja. Nós temos, pois, uma visão geral dessa grande sessão que cobre quase todos os 3 primeiros capítulos deste livro aqui. Mas agora nós devemos descer as particularidades, analisando versículo por versículo desse grande bloco que nós introduzimos na semana passada. É importante que nós façamos isso, porque sempre há o risco de nós nos determos apenas nas generalidades e assim nós perdermos de vista grandes tesouros do Evangelho. Do mesmo modo, meus irmãos, que as pedras mais preciosas só podem ser encontradas nas profundezas da terra, alguns tesouros da palavra de Deus só podem ser encontrados escavando cada vez mais fundo o texto bíblico. E é o que nós nos propusemos a fazer aqui nesta carta de Paulo aos Efésios. E é exatamente isso que Deus quer mostrar para vocês nesta epístola aos Efésios. As riquezas espirituais dos crentes em Cristo Jesus. Leiamos então Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim a santa palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, nós endereçamos já ao Senhor nossas orações, nossas expressões de louvor, e agora queremos ouvir a Tua voz. E nós cremos piamente que quando um pregador é fiel à Tua palavra, é o próprio Senhor quem fala ao seu povo. E nós pedimos, portanto, que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho. Porque nós somos peregrinos aqui nessa terra, Senhor. E coloca um novo cântico nos nossos lábios. Coloca louvor nos nossos lábios. Fruto de um coração que confessa ao Senhor, que está rendido ao Senhor. Ajuda-nos a enxergar e sairmos daqui saltitantes, à luz daquilo que aprendemos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo 3 é o início, meus irmãos, de uma das declarações mais sublimes de toda a Escritura, a qual se estende até o versículo 14 do primeiro capítulo. No original grego, é uma única frase de 202 palavras. Como bom mestre do Evangelho que é, o apóstolo tira do seu baú tesouros novos e velhos e ele vai empilhando uma joia sobre a outra diante dos nossos olhos. Alguém já disse que essa passagem, que se inicia no versículo 3, estendendo-se até o versículo 14, é como entrar num portal magnífico. E eu comparo essa declaração aqui como a escada do sonho de Jacó, cujo topo tocava nos céus. Aqui Paulo nos leva de degrau em degrau as bênçãos espirituais que nós temos nas regiões, cada entre o céu e a terra, esta passagem aqui. Ou eu poderia compará-la ainda à Cordilheira dos Andes no Chile, a qual tive o privilégio de conhecer. Naquela magnífica cadeia de montanhas de 8.000 quilômetros de extensão, a maior do mundo,
A média de altitude das montanhas é de 4.000 metros, mas há um ponto culminante, o Monte Aconcagua, com quase 7.000 metros de altitude, o monte mais elevado fora da Ásia. E considera Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14, como o Aconcagua das verdades do Evangelho. O Aconcagua dos louvores de Paulo. É o mais elevado pico entre as nuvens aqui. Paulo nos eleva às alturas nessa passagem. É característica do estilo de Paulo como escritor fazer essas estonteantes declarações de louvor a Deus pela salvação em Jesus Cristo. Deixe-me mostrar a você apenas um outro exemplo disso nas cartas paulinas. Paulo, lá em Romanos capítulo 11, depois de ele explicar o plano de redenção aos cristãos romanos, ele explode em louvor a Deus, lá do versículo 33 ao 36, ó profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis, melhor dizendo, são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Os teólogos chamam isso aqui de doxologia, que é a junção de duas palavras gregas. Doxa, que significa glória, e logia, que quer dizer palavra. Portanto, palavra de glória. Então, é uma fórmula de louvor em que se glorifica a grandeza e a majestade de Deus. Louvor significa elogiar, celebrar com palavras. Significa glorificação, exultação. É reconhecer as virtudes, ficar impressionado e impactado e louvar a pessoa por essas coisas. É uma palavra de glorificação às virtudes de outrem. Geralmente, nós associamos louvor a qualquer tipo de cântico a Deus. Contudo, embora cantar a Deus e louvá-lo são duas coisas relacionadas entre si, há uma distinção radical entre elas. E qual é essa distinção? O louvor ao Senhor é aquele que o exalta, que fala bem das suas virtudes, das suas perfeições. Existem belíssimos hinos e canções famosos que são louvores a Deus, como Grandioso és tu, que vocês conhecem muito bem, mas nem todas as canções são hinos de louvor, como por exemplo, Vaso Novo, quando o cantor ou compositor diz, quebra a minha vida e faze-a de novo. Há adoração aqui, há a expressão de um desejo de restauração, de entrega, de dependência ao Senhor. É uma bela oração este cântico aqui, não há nada de errado nisso. Uma época dessa eu estava ouvindo diariamente essa música em oração ao Senhor, porque estava tocando o meu coração. Então não há nada de errado nisso, mas nessa linha não há louvor ao Senhor pelas suas maravilhosas virtudes. Então, isso corrige o pensamento evangélico popular de que a única maneira de louvar ao Senhor é cantando. Sim, como eu disse, há uma relação entre louvar e cantar, mas o louvor ele é muito mais abrangente do que apenas cantar. É dirigir palavras de elogio, é dirigir palavras de exaltação, de glorificação a Deus pelas suas maravilhosas virtudes e obra redentora. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui no versículo 3 do primeiro capítulo de Efésios. A palavra grega aqui, traduzida como bendito, a palavra que abre essa grande passagem, significa literalmente falar bem de. Bendito comunica a ideia aqui de alguém que merece apreço, homenagem, honra, louvor, apreciação, afeição. E Paulo não está expressando aqui um desejo de que Deus seja elogiado, lisonjeado. Não está expressando o desejo de que isso seja feito. Paulo aqui está expressando o desejo, está na verdade declarando, que Deus é bendito. E não o desejo de que ele seja bendito, mas que ele é. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que significa. Paulo está chamando os crentes efésios que antes da conversão diziam grande é a Diana dos Efésios, para que se juntem a ele agora em louvor a Deus, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, permitam-me dizer a vocês que depois da Bíblia,
nada me edifica mais do que ler biografias de homens piedosos. E dentre todos os pecadores piedosos, Paulo é o meu favorito, disparadamente. Sempre me fascina observar como ele incorporou o Evangelho na sua vida, como Paulo encarnou o Evangelho, e é uma bela recomendação dele. Ele é o melhor pecador redimido em quem eu baseio a minha vida para me conformar à perfeição de Cristo. E eu estou muito longe disso ainda. De fato, ele disse em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E quando nós olhamos aqui para Efésios 1:3, nós estamos vendo Jesus, através de Paulo, em sua atitude de louvor a Deus. Ouça Jesus louvando a Deus por causa da gloriosa salvação, lá em Mateus capítulo 11, verso 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Mateus 11, 25. Geralmente, quando se fala em Paulo, a primeira coisa que vem à mente dos crentes e dos estudiosos é Paulo enquanto teólogo, o homem de grande intelecto e erudição. Daí a razão de nós termos mais livros sobre teologia e o pensamento de Paulo do que sobre a piedade e a espiritualidade do apóstolo. Eu tenho uma pilha de livros lá sobre o apóstolo Paulo, que eu adquiri, estudei para me preparar para essas mensagens, e nenhum sobre a piedade e a espiritualidade de Paulo. Todavia, Paulo não era apenas um homem de letras. Paulo não era apenas um teólogo acadêmico no sentido estrito, escrevendo ensaios teológicos de uma maneira fria e desligada no seu gabinete. Ele não era um academicista tomando o seu tema de estudo como de uma maneira puramente científica. Tampouco ele era um teólogo da Torre de Marfim, alheio e apático à obra de redenção que Deus estava fazendo em Cristo para o benefício da igreja. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele estava cheio de atitude de louvor, de maravilhamento. Paulo estava contemplando a glória da salvação. Paulo estava arrebatado aqui por um senso de grandeza e majestade divinas. Esse é o motivo de nós termos longas sentenças como a de Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14, fluindo sem interrupções como uma grande cachoeira aqui. É um manancial de expressões de louvor e adoração a Deus que nós temos aqui. Essa é uma das gemas mais preciosas da doxologia paulina. E nós estamos tocando até aqui só na superfície dela por enquanto. Não há aqui nessa estrutura, aqui nessa passagem, a estrutura de um ensaio acadêmico com introdução, desenvolvimento e conclusão rigidamente definidos. De modo que os estudiosos, inclusive, tiveram que reconhecer que é impossível identificar uma divisão padrão dessa passagem. Não há sequer pontuação nessa passagem. É o único parágrafo no grego. Na verdade, o que nós temos em Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14, é uma expressão espontânea de louvor a Deus, fluindo de um coração cheio do Evangelho. E nesse hino aqui, há um refrão repetido 3 vezes, no verso 6, no 12 e no 14, para o louvor da sua glória, da glória da sua graça. Esse é o refrão desse hino aqui. Isso nos mostra, meus irmãos, que o apóstolo, ele era o teólogo par excellence, o teólogo por excelência. E como é importante nós olharmos para a vida desse homem, que era um formidável exemplo de Cristo. Como nós vemos Jesus através de Paulo. Nós precisamos fazer isso. Foi um comando: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Alguns estudantes e estudiosos de teologia, infelizmente, no entanto, dão a impressão de que há uma separação rígida entre teologia e devoção. Parecem sugerir que a teologia ela está para a mente e o louvor ele está para o coração, para as emoções. E só faltam dizer que o esclarecimento teológico, a maturidade doutrinária, envolve um espírito impassivo, como se a maturidade teológica fosse libertação das emoções, como se você não pudesse sentir à medida que você fosse mais maduro. E então, alguns crentes, vendo essa atitude espartana desses pseudo-teólogos, rapidamente concluem equivocadamente dizendo: vê isto? Você está vendo isso? A teologia ela esfria o crente. É a conclusão deles. E em conexão com isso, eu lembro-me que nos dias em que eu estive pastoreando interinamente a nossa congregação, lá do Júlia Cefé, havia por lá um homem que se apresentava como teólogo.
bacharel em teologia, e ele gostava de ser reconhecido como tal. Essa era a maneira como ele se apresentava às pessoas. E ele não ficou muito tempo conosco ali, porque crítico que era, ele considerava que eu não era um bom teólogo do nível dele. Eu não estava à altura para estar ali no púlpito ministrando a ele. E o que me chamava a atenção naquele autodeclarado teólogo é que quando a igreja, de pé, entoava louvores a Deus nos cultos, ele tinha um ritual que ele repetia sempre ali. Ele ficava de pé, abria a sua Bíblia, e enquanto a igreja cantava, ele baixava a cabeça e ficava lendo. Quando acabava o louvor, ele voltava a participar do culto. Ele simplesmente, meus irmãos, ignorava o momento de louvor e adoração ao Senhor, por aquilo que ele fez pelos crentes, e ele nem dedicava atenção naquele momento. Ele simplesmente dava de ombros para aquele momento de louvor. E então ele lia a Bíblia dele. Eu lembro-me ainda de um professor de Bíblia que dizia aos seus alunos em um tom de soberba, de superioridade: vamos brincar de teologia. Ele dizia, quando algum aluno colocava alguma questão complexa diante dele, ele dizia: ai, vamos brincar de teologia, vamos resolver esse problema. Ora, meus irmãos, mas nós não brincamos de teologia. Você não estuda de brincar, de estudar, você não brinca de estudar Deus. Você não brinca de se aproximar de Deus e examiná-lo. E com isso a impressão que eu tenho é que alguns parecem apenas ter descoberto na teologia um novo brinquedo para retardar a sua adolescência. Uns brincam de videogame e outros brincam de teologia. Meninos teólogos. Nós devemos, na verdade, tirar a sandália dos nossos pés e nos curvarmos em louvor por causa da maravilhosa obra da graça de Deus na redenção dos pecadores. Nós devemos tremer diante do Senhor quando nós nos aproximamos da sua palavra e termos cuidado com aquilo que nós afirmamos e ensinamos. O apóstolo Paulo nos mostra com a sua vida quem é o verdadeiro teólogo. O verdadeiro teólogo é o que vive para o louvor da glória de Deus, que vive para engrandecer, bem dizer, exaltar o nome de Deus o tempo todo. É uma experiência incrível, meus irmãos. Deixa eu dizer a vocês, quando eu medito nas Escrituras, o Espírito Santo ilumina o caminho até essas pepitas de ouro que não estão aparentemente visíveis na superfície. No entanto, eu seria tolo se acreditasse que ninguém nunca pensou em nada disso. Eu seria um grande tolo. Mais de 2000 anos de cristianismo e o vasto universo teológico, cuja abrangência ninguém é capaz de dominar, um único homem sozinho não é capaz de dominar a abrangência de toda a biblioteca teológica. Tudo isso me ensina humildade. Porque a teologia, ela não é feita privada, isoladamente, mas à luz de 2000 anos de história da igreja e dentro do contexto da igreja. Muitos sei John Owen, o príncipe dos puritanos, no século XVII, disse que o fim supremo da verdadeira teologia é a celebração do louvor a Deus, de sua glória e graça na salvação eterna dos pecadores. E antes de John Owen nascer, Johannes Volebius disse que a teologia cristã é a doutrina concernente a Deus, de como ele é conhecido e adorado, para a sua glória e por nossa salvação. Veja, os grandes teólogos nunca separaram aquilo que Deus uniu. Teologia e louvor, devoção, eles têm o mesmo espírito e atitude do apóstolo Paulo, o maior teólogo de todos os tempos. Então, a dicotomia entre teologia e devoção, mente e coração, é absolutamente falsa. Porque a prova de que eu realmente entendi com a mente é a resposta do coração em adoração e louvor da glória de Deus. A prova de que eu realmente entendi com a mente a doutrina, a teologia, é a resposta do coração em adoração e louvor da glória de Deus. Onde não estiver isso daí, é falsa compreensão, é apenas cognitivo, intelectual. Se isso não redunda em louvor, adoração, ou seja, numa postura humilde diante do Senhor, esse conhecimento, ele é vazio. É o espírito de adoração e louvor a Deus que autentica o verdadeiro teólogo. Teólogo frio é uma contradição de termos, não existe isso. Isso é uma anomalia, não existe teólogo frio. A atitude de louvor de Paulo pela salvação em Cristo Jesus estabelece o padrão, o paradigma do verdadeiro pastor teólogo. Agora,
alguém talvez diga: eu não sou teólogo. O que isso tem a ver comigo? Eu não sou formado em teologia, eu não sou bacharel em teologia. Ouça-me, tem a ver que a teologia é a mais importante ocupação do ser humano. É por isso que isso é importante que eu estou dizendo a você. Teologia é o estudo da verdade que Deus nos revelou, algo que envolve todo cristão. De fato, como disse R.C. Sproul, um teólogo, no título do seu livro sobre teologia sistemática, somos todos teólogos. Cada um de nós é um teólogo. Você pensa e faz mais declarações teológicas do que você imagina. Até mesmo o incrédulo, quando diz: eu não acho que Deus permitiria que isto ou aquilo acontecesse. Ele está declarando como ele crê que Deus é. Ele está fazendo uma declaração teológica, ele tem uma compreensão de Deus. Então, a teologia, ela é inevitável para todas as pessoas. Assim, a questão importante não é se somos teólogos, mas se a nossa... É essa a questão importante. Não é se temos algum conhecimento de Deus. Todos os homens têm conhecimento de Deus, diz Romanos capítulo 1. A questão é se esse conhecimento de Deus ele é verdadeiro ou falso. E se somos todos teólogos, querendo ou não, nós devemos nos perguntar: sabemos algo desse louvor a Deus? O conhecimento que eu tenho de Deus, ele está redundando em louvor a Deus? Eu tenho vivido para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, por causa daquilo que Ele fez por mim em Cristo Jesus? Essa é uma pergunta sincera que todos nós devemos fazer. Não apenas uma pergunta meramente para efeito de aplicação no sermão. É uma pergunta que nós devemos fazer. Eu estou vivendo para o louvor da glória de Deus? O meu conhecimento de Deus tem se mostrado verdadeiro pela celebração da glória de Deus em razão da minha salvação? Sacrifícios de louvor estão em meus lábios? Ou murmuração, intriga, rixa, rivalidade, divisão, o que está nos meus lábios? A minha vida tem sido marcada por louvor que flui de um coração impactado e impressionado pela bondade de Deus em Cristo Jesus? Eu espero que sim. Eu espero que a nossa resposta seja positiva de todos nós, porque é da natureza do cristão louvar a Deus. É da natureza do cristão louvar a Deus. O louvor é resultado natural do novo nascimento. Assim como um bebê, quando nasce, chora, o crente, quando nasce de novo, ele louva. É natural, é muito natural para o cristão. Apesar do louvor ser um mandamento, como diz o salmista, louvem-te os povos, lá no Salmo 67, versículo 3, muito naturalmente o louvor brota do coração de um homem regenerado. E não precisa ser algo mecânico, ritual, forçado. A murmuração naturalmente sai e dá lugar ao louvor, à gratidão. Como diz o hino 66 do HCC, de autoria de Oswald Smith, grande evangelista canadense: cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Você pode cantar comigo esse trecho? Cantarei. Quem puxa? Esta linda melodia, pois eu tenho no coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Glória a Deus. Irmão Cláudio, seu lugar está garantido. Não quero tirar o seu lugar daqui. E qual é a motivação do louvor? Aqui nesse versículo 3, o apóstolo Paulo nos mostra que o supremo louvor é motivado pela gratidão pelo que Deus fez bondosamente pelos crentes em Cristo Jesus. Esse é o motivo, a motivação do louvor. Se você já leu o Novo Testamento, você vai concordar comigo que as pessoas que louvaram a Jesus sempre eram motivados por gratidão alegre. Você certamente conhece a história dos 10 leprosos, curados milagrosamente por Jesus, que os evangelhos registram. Por exemplo, Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19.
Quantos voltaram para agradecer Jesus? Você lembra? Apenas um. Ele reconheceu. E por que ele voltou? Porque ele reconheceu que aquela cura não foi produzida por ele. E por isso ele voltou para agradecer Jesus. Os outros 9 ficaram alegres, ficaram emocionados, satisfeitos com a bênção, mas não gratos. Não havia gratidão. É possível, portanto, esse texto nos ensina, se alegrar com as bênçãos, mas ser um ingrato, não ter louvor no coração. É possível me regozijar com as bênçãos, buscá-las, sair saltitante de alegria de um culto desse, mas sem louvor no coração. Em outras ocasiões, Jesus curava e salvava pessoas, mas em seguida ele dizia: não conte isso a ninguém. Várias vezes Jesus fez isso. E o que essas pessoas faziam sob essa recomendação de Jesus? Exatamente o contrário. Elas saíam pelas ruas, abrindo o berreiro, falando para todo mundo, falando de Jesus, falando bem dele, a obra que ele tinha feito na vida delas. Era isso que elas faziam. Por quê? Porque elas não conseguiam ficar caladas. Porque elas tinham gratidão pela salvação. A gratidão pela salvação impulsiona o louvor. Tiago 5,13 diz: está alegre? Cante louvores. É o resultado natural de um coração que experimentou a alegria da salvação. E é por isso que eu disse: cristianismo é vida, cristianismo é poder, cristianismo não é mera intelectualidade, cristianismo não é mera ética, não é mera moral, cristianismo é vida, é participar da natureza divina. E quem experimenta essa alegria sai saltitante, louvando ao Senhor, se junta com os anjos em louvor a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É o que os anjos estão ininterruptamente louvando diante de Deus. E isso significa, meus irmãos, que o louvor não vem somente dos lábios, mas do coração. Na verdade, em muitos lugares das Escrituras, Deus repreende aqueles que o louvaram apenas de boca, mas não de coração. A propósito, Jesus se lembrou de uma dessas passagens do Antigo Testamento, quando no confronto com os fariseus em Mateus 15, 7-8, ouça com atenção: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E você sabe por que os fariseus honravam a Deus apenas com os lábios? Você sabe? Porque no coração deles, no íntimo, eles eram autossuficientes, cheios de justiça própria, acreditavam que eles mereciam a salvação, porque eles não eram imorais como os publicanos, as prostitutas, os ladrões. Não era essa a condição deles externamente. Mas note, não há nenhum registro no Novo Testamento dos fariseus louvando a Deus. Não há uma linha de louvor na boca dos fariseus no Novo Testamento. Nenhuma linha de gratidão alegre em forma de louvor. Mas sabe o que nós temos? O que nós temos, na verdade, é uma impressionante história que Jesus contou de um fariseu louvando a si mesmo no templo em desprezo a um publicano. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Lucas 18:11. Ele louvava apenas a si mesmo, a sua própria moralidade, a sua própria religião, a sua própria teologia. Não tinha nada pelo que agradecer a Deus. Paulo, meus irmãos, tinha sido um desses fariseus hipócritas. E Paulo experimentou a alegria da salvação. Os fariseus achavam que Deus é quem tinha a obrigação de abençoá-los com salvação e prosperidade por causa da sua obediência hipócrita à lei do Antigo Testamento. Esse é o típico retrato do fariseu e de todos os religiosos hipócritas. Está aqui bem retratado, uma fotografia de todo religioso hipócrita. O islamismo tem mais de 1 milhão de adeptos, mas eles não se reúnem para louvar. E se você estudar a história, a teologia dos muçulmanos, você vai ver que eles são avessos à música. Eles são extremamente críticos à música. Eles não se reúnem para louvar. 1,5 bilhão de adeptos, mas eles não cantam. Eles não louvam os muçulmanos. Os budistas somam mais de 500 milhões no mundo, mas não se reúnem para cantar como nós aqui também fazemos. São falsas religiões, são religiosos hipócritas. Eles rejeitam a Cristo e, portanto, não louvam a Deus pela salvação. Louvam apenas a si mesmos,
Todavia, o homem que verdadeiramente se regozija na salvação em Cristo Jesus profere palavras de louvor a Deus. O homem que recebeu um novo coração expressa gratidão alegre por meio da sua linguagem. William Tyndale, um dos líderes da reforma protestante do século XVI, chamaria isso de, abre aspas, alegres, felizes e jubilosas novas que alegram o coração do homem e o fazem cantar, dançar e saltar de alegria. Esse é o retrato de um homem que vive para o louvor da glória de Deus. A propósito, nós captamos melhor a força das palavras de Tyndale quando nós consideramos que ele viveu naquele sombrio período medieval em que o evangelho foi sufocado e pervertido por aproximadamente 12 séculos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Havia naquela época, claro, sempre houve crentes verdadeiros, mas em geral, no período medieval, a verdadeira religião estava morta, completamente morta. Havia uma ortodoxia morta pairando no período medieval. E dentre tantas coisas que demonstravam isso, algumas das quais vocês já sabem, havia também o cantochão. Você já ouviu falar no cantochão? Cantochão é o nome dado a um tipo de canto monofônico e litúrgico, de onde deriva o canto gregoriano. O cantochão era praticado dentro das missas e nos mosteiros, em algumas vezes ao dia pelos monges, sem acompanhamento musical, entoado a uma só voz, de uma maneira monofônica. No cantochão eram usados textos bíblicos, principalmente salmos, e também textos não bíblicos. Pelo que me consta, embora no Brasil não seja comum o uso do cantochão nas paróquias católicas, na Europa o cantochão continua a ser praticado em certos mosteiros e missas de algumas das maiores igrejas paroquiais da Europa. E se você ouvir o cantochão, imediatamente você vai notar que é uma melodia fúnebre, lutuosa, melancólica, taciturna, triste, deprimente e por aí afora. Imediatamente você identifica isso. E eu ouvi canto gregoriano, porque gosto de estudar a história da igreja, e eu ouvi algumas vezes, ele tem um tom de sacralidade quando você ouve canto gregoriano, mas não há alegria, não há vida, não há um tom de gratidão. É como se você estivesse entrando num funeral muito solene. É como se você estivesse de cara com o morto quando você ouve o cantochão ou o canto gregoriano. E a música do período medieval, meus irmãos, é apenas uma expressão da condição espiritual da igreja, morta em seus delitos e pecados. É apenas um retrato, uma representatividade, uma consequência natural daquele período medieval. Mas ouça o que Martinho Lutero, a figura central da reforma protestante, disse quando se converteu: senti ter nascido de novo, totalmente, e entrei no paraíso, no próprio paraíso, por portas escancaradas. E se via entrando, atravessando um portal, o portal da eternidade. Ouviram isso? É assim que ele se sente, entrando no paraíso. E não num funeral como eram as missas, com cânticos monofônicos e rígido formalismo. À luz disso, permita-me lhe perguntar: você acha que é possível alguém frequentar culto após culto, entoar cânticos e todavia hospedar orgulho, amargura, ingratidão, descontentamento e hipocrisia no coração? O que você acha? Certamente que sim. A Bíblia prova isso e a história da igreja confirma. Então, o louvor é natural para o cristão. O louvor flui de um coração grato pela salvação em Cristo Jesus. E então eu quero enfatizar agora mais uma coisa que Paulo nos ensina a usar a palavra bendito na abertura deste formidável louvor aqui que está diante de nós. Ouça-me. Se por um lado é possível alguém se interessar apenas intelectualmente por teologia como matéria de estudo, divorciado de um espírito de louvor, por outro lado, é impossível louvar a Deus verdadeiramente sem boa teologia, sem conhecimento de quem Deus é. Conforme vimos, é da natureza de cada crente louvar a Deus. E isso inevitavelmente procede de um coração cheio de gratidão, de um coração que conheceu a Deus em sua infinita e majestosa bondade em Cristo Jesus concedida ao pecador. Sem teologia, sem conhecimento de Deus, teologia é o estudo de Deus, é o estudo do conhecimento de Deus, sem isso não há verdadeiro louvor. Esse é o outro lado da moeda.
Vamos analisar isso um pouco mais aqui. A palavra que Paulo usa, aqui nesse versículo 3 de Efésios, para declarar quem Deus é, bendito, é usada no Antigo Testamento para bendizer coisas e pessoas, mas é predominantemente usada em relação a Deus no Antigo Testamento. Por todo o Antigo Testamento, Deus é louvado ou bendito pelos benefícios que Ele concede à humanidade. Nós vemos isso principalmente no livro de Salmos. Deixa eu citar um exemplo, você pode apenas ouvir com atenção. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. E a razão de Deus ser declarado bendito no Antigo Testamento geralmente está ligada à salvação e bênçãos que Ele concede aos crentes, como ilustra bem o salmo que nós acabamos de ler aqui. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos mais à frente, nós vemos que a palavra bendito nunca é aplicada a pessoas e coisas como no Antigo Testamento, mas exclusivamente a Deus. Essa palavra, inclusive, é usada como termo substituto de Deus. Quando o sumo sacerdote indagou Jesus, lá em Marcos capítulo 14, versículo 61, dizendo o seguinte: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? No original grego não há a palavra Deus, há apenas a palavra bendito. Ou seja, o que ele está dizendo é: és tu o Cristo, o Filho do bendito? O sumo sacerdote, ele refere-se a Deus apenas como bendito, porque os judeus se preocupavam meticulosamente em não usar o nome de Deus em vão. Eles não queriam errar nisso. E para evitar que eles errassem, eles preferiam substituir o termo. Daí o sumo sacerdote falar de Deus em termos daquele que merece ser bem falado ou louvado por sua bondade. E visto que ninguém é perfeitamente bom a não ser Deus, como disse Jesus ao jovem rico no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que inclusive o pastor Raik finalizou hoje a exposição desse texto, considerando isso, que ninguém é bom a não ser Deus, como Jesus disse para esse jovem, segue-se então que Deus é o único bendito, o único digno de que um homem é, exceto seu Filho Jesus Cristo, que também é Deus. Deus não apenas faz coisas boas, a bondade é a própria essência de Deus, a bondade é inerente ao Senhor. Daí o motivo de no Novo Testamento essa palavra ser exclusivamente usada para Deus. Assim, o nosso louvor supremo deve ser dirigido somente ao Senhor. É por essa razão, meus irmãos, que é importante sempre observar a ordem em que as coisas estão dispostas nas Escrituras e então tomá-las na ordem certa. Nada na Bíblia é incidental ou aleatório. Nada está disposto aqui pelo Espírito, ele jogou e a ordem que cair, caiu. Nós devemos observar a ordem que as palavras estão. A Bíblia é inspirada, sem erros, infalível. O apóstolo Paulo inicia aqui a sua doxologia com Deus, com a compreensão de quem Deus é, e não com as bênçãos de Deus. Ele declara o caráter de Deus, bendito. Depois ele fala da aliança eterna, que predestinou os crentes para a salvação, e depois ele passa a tratar da natureza das bênçãos. A ordem nas Escrituras sempre foi essa. Começamos com Deus e as bênçãos são consequência do nosso conhecimento de Deus. A Bíblia começa com Deus no livro de Gênesis, com quem Ele é, o bondoso Criador, e só depois lida com as bênçãos que Deus concedeu à humanidade. Na oração do Pai Nosso, Jesus não se concentra nas bênçãos na oração. O reino, o perdão de pecados, o pão, de maneira nenhuma. Jesus fixa em Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Ele começa a sua oração com um louvor declarando quem Deus é. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, Deus de Jesus é o Pai Nosso que está no céu, transcendente, exaltado. Nada é mais apropriado, meus irmãos, para o crente do que se concentrar, antes e acima de tudo, em Deus, de quem fluem todas as bênçãos e bondades da vida cristã. E eu estou enfatizando isso porque o evangélico brasileiro, típico, ele tem a tendência sempre de se concentrar nas bênçãos, na experiência, no aspecto subjetivo da fé cristã. E isso, claro, tem o seu lugar de importância, mas não o primeiro lugar. Há um lugar, mas não o primeiro, não o mais elevado. O primeiro lugar pertence sempre a Deus.
há pouco ou nenhum interesse sobre o conhecimento de Deus, por evangélico brasileiro típico. E eu quero sugerir que a principal razão dessa tragédia é a tendência do povo de Deus se conformar ao espírito da época, o espírito moderno, o espírito que tem elevados pensamentos a respeito do homem e pensamentos pequenos a respeito de Deus. A tendência moderna é de explicar a realidade das coisas a partir do homem e suas necessidades, ao invés de Deus e sua vontade. Há uma inversão radical aqui daquilo que é essencial. Isso é puro humanismo. Assim, o homem é elevado a uma posição tão alta que ele atingiu status de divindade na nossa época, de modo que as pessoas chegam a buscar e estão buscando o próprio homem para a resolução dos seus problemas e para explicar o propósito da vida. Um fato que ilustra isso perfeitamente é a psicologização da vida e do evangelho. A busca do homem moderno é por se sentir feliz, realizado, bem, mas o problema é que ele se sente triste, ansioso, deprimido, rejeitado, irrelevante, com baixa autoestima. O homem moderno, apesar de toda a tecnologia, apesar de todos os recursos e avanços que ele conquistou, anda se arrastando nesse mundo. Tal é a miséria do homem moderno que o mundo contemporâneo tem sido definido como a era da ansiedade, da insegurança e do medo. Aquele anseio, aquele desejo de alcançar algo, a expectativa de que está se alcançando algo, mas a frustração de nunca chegar a alcançar, de nunca conquistar nada. Sempre há frustração e insatisfação no coração. E então veio a psicologia e seus derivados como uma proposta redentiva, prometendo satisfazer todas essas demandas e mais um pouco. Como satisfazer isso? Com terapia. E a terapia diz que você não é o causador dos seus problemas. A terapia diz que você não é o causador dos seus problemas mais íntimos, mas é meramente uma vítima sofredora ou alguém que carrega traumas do passado, alguns dos quais subconscientes, inclusive. E então o que a psicologia diz que você deve fazer? O que ela diz que você deve fazer para resolver o seu problema? Realize suas vontades, extravase os seus desejos, siga o seu coração e seja feliz. Assim, a resposta para os problemas do homem moderno é um homem dizendo a um outro homem que a solução está no homem. Percebem o absurdo, o elemento ridículo disso? A solução dos seus problemas, de acordo com a psicologia, a psicologização da vida, é uma outra pessoa dizendo a você que a solução dos seus problemas está em você. Você é a solução dos seus problemas. Em outras palavras, a coisa toda começa com o homem e as suas necessidades e termina com o homem e as suas necessidades. Que ciclo maligno. E no final das contas, a conclusão inevitável neste infeliz estado de coisas é: bendito seja o homem. Mas tudo deve começar com Deus, meus irmãos, e girar em torno de quem Ele é. Deus é o ponto de partida, o centro e o fim de todo louvor e de todas as coisas. Se nós nos concentrarmos nas bênçãos, nas nossas necessidades, em nós mesmos, nós jamais experimentaremos o verdadeiro louvor que é impulsionado pela gratidão do conhecimento do Deus bendito. Se nós nos concentrarmos primordialmente nas bênçãos, nós não seremos melhores do que os 9 leprosos que foram embora, saltitantes de alegria e todavia sem louvor nos lábios, com o coração ingrato. Que tragédia, que infeliz estado e condição. Então, o louvor é natural para o cristão. O louvor flui de um coração grato pela salvação em Cristo Jesus. E é por isso que, se desejamos viver para o louvor da glória de Deus, devemos começar buscando a Deus antes de qualquer bênção. Tudo começa com o conhecimento de quem Deus é. Deus é o Criador bondoso. Toda a criação natural, inclusive nós mesmos, traz consigo algo da bondade de Deus, especialmente nós, que fomos feitos imagem e semelhança de Deus. O problema é que nós pecamos contra Ele, desprezamos a sua bondade, deixamos de reconhecer as suas qualidades, deixamos de reconhecer as suas perfeições. Desde o primeiro homem, Adão,
até o último homem moderno, até cada um de nós. E agora, os nossos pecados nos separam da perfeição e santidade de Deus. Como a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E a inclinação natural do homem, então, a essa luz, é maldizer a Deus, é amaldiçoar a Deus. Essa, inclusive, foi a sugestão da esposa de Jó para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse: mulher, tu falas como louca. Era isso que era para Adão ter dito a ela, a Eva: mulher, tu falas como louca. Nós estamos amaldiçoando a Deus com a nossa vida dessa maneira. Deus, por seu turno, poderia permitir que nós vivêssemos agora e por toda a eternidade sob pecado e sofrimento, além de afastados da sua gloriosa presença em eterna condenação. Mas Ele, em sua extraordinária bondade e amor, em sua extraordinária misericórdia, Ele enviou o seu Filho único, a segunda pessoa da Trindade, para vir ao mundo e nascer como um homem, concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, Jesus de Nazaré. É completamente Deus e completamente homem. Ele viveu uma vida de perfeita obediência e comunhão com Deus que nós deveríamos ter vivido. E morreu uma morte sob a ira e condenação de Deus que nós merecíamos ter morrido, por não termos vivido em perfeita obediência e comunhão com o nosso Deus Criador santo e justo. Jesus de Nazaré foi o nosso substituto na vida e na morte, na cruz do Calvário. Então, Deus ressuscitou Jesus de Nazaré, o carpinteiro galileu, como prova e confirmação de que aceitou a vida e a morte do seu Filho por nossos pecados. E agora Deus ordena que todas as pessoas se arrependam, abandonem os seus pecados em toda época e cultura e confiem em Jesus Cristo como Salvador, para receberem perdão de pecados e promessa de vida eterna com um Deus perfeito e santo por toda a eternidade. Esta é a história do amor de Deus pelo mundo. Esse é o Evangelho, a boa notícia que nós anunciamos e que nos impulsiona a bendizer a Deus. Eu fico triste, meus irmãos, que às vezes, tendo conhecimento dessas coisas, eu deveria cair de joelhos em louvor a Deus. Todos nós agora deveríamos cair de joelhos e louvar o Senhor por tão grandiosa salvação. Que jamais nós nos acostumemos com isso, que haja louvor nos nossos lábios. Qual vai ser a sua reação diante disso? Você vai continuar ainda buscando, em primeiro lugar, as bênçãos de Deus ao invés do Deus das bênçãos? Você ainda vai continuar achando que não precisa de boa teologia para viver para o louvor da glória de Deus? O conhecimento do Evangelho, da glória do Deus bendito, gera verdadeiro louvor no coração. O conhecimento do Evangelho da glória do Deus bendito gera verdadeiro louvor no coração. E eu espero que isso tenha ficado claro para você aqui essa noite. Deus quer que nós nos juntemos ao apóstolo Paulo e nós vivamos uma vida de louvor e celebração de sua glória e graça na salvação. Deus está chamando você para uma vida de louvor. Deus está chamando você essa noite para você se livrar da murmuração. Deus está chamando você essa noite para você se livrar de uma vida de ingratidão, de criticidade, de amargura. Deus está chamando você para que louvores saiam dos seus lábios. E se você é daqueles que dizem: viva Nossa Senhora de Nazaré, ouça o chamado de Deus para você essa noite. E assim como os Efésios, abandonem os ídolos, abandone a Diana dos Efésios e reconheça que há um único bendito e se junte ao povo de Deus, expressando desde o coração este verdadeiro louvor, junto com o apóstolo Paulo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus Santo, Deus bendito, nós exaltamos, engrandecemos, glorificamos o Teu santo nome, Senhor, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Que grande obra, Senhor. Quem poderia pensar nestas coisas? Quão insondáveis são os Teus juízos e inescrutáveis os Teus caminhos. Quem conheceu a Tua mente, ó Deus? Toda honra, glória e louvor sejam dadas ao Senhor, ó Deus. E que sacrifícios de louvor estejam constantemente nos nossos lábios. E que sejam recebidos pelo Senhor como um aroma agradável. Ajuda-nos, Pai, a abraçar pela fé o que nós ouvimos aqui. Ajuda-nos a viver uma vida de louvor.
Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.